Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Bom Olá, dia. Vamos aguardar um pouquinho a moderadora da sessão, que é a Cristiane Trindade. Eu estou como líder de sessão, mas a gente precisa aguardar a chegada dela para dar início. sem problema. Ok. Obrigada.
Pessoal, bom dia de novo. Estava aqui em conversa com a organização do seminário e daremos início à apresentação dos vídeos enquanto a gente aguarda a chegada da moderadora para a gente conseguir cumprir o nosso cronograma dentro do planejado. Estão de acordo? Sim, Tudo bem, vamos lá. Só para confirmar, eu sou a Karina Francine Marcelino, tá? E estou como líder de sessão. E nós temos três casos de ensino para serem apresentados hoje. Um caso é de autoria do Rodrigo Tavares de Souza e do James Batista Vieira. O Rodrigo está presente, o James vem ou não? Não, hoje sou eu mesmo. Tá bom. O outro caso de ensino é do Davi Luiz Silva Prado Souza, com a Patrícia Rovadowski da Silva. A Patrícia vem? não, hoje seria só eu mesmo. Tá. E também estás como representante do caso de autoria de Davi, Camila Aparecida e Raquel Santos. Perfeito? Isso. Uhum. Então tá. Eu vou iniciar seguindo aqui a ordem que me foi apresentado, que é o primeiro caso de ensino do Rodrigo Tavares de Souza com o James. Deixa eu só compartilhar minha tela com vocês. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou apresentar todos os vídeos e aí no final a gente faz uns comentários, um feedback em relação a todos eles, compartilha as nossas opiniões em relação. Pode ser? Claro, vamos lá. Sim. Deixa eu só pegar aqui. E sejam bem-vindos, né, ao último dia do seminário. Hoje termina. Obrigado. Hum, acho- Digam-me se vocês vão ouvir, tá? Qualquer coisa eu mudo aqui a configuração. Vou passar. Bom dia a todos e todas. Eu me chamo Rodrigo Barreto, sou mestre em Gestão Pública e Cooperação Internacional pela Universidade Federal da Paraíba e doutorando em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas, na Escola de Administração de Empresas de São Paulo, e venho hoje apresentar o caso de ensino intitulado Governança, Gestão de Riscos e Conformidade na Gestão dos Contratos Públicos, na seção de casos de ensino do 26º SEMEAD. Em resumo, esse caso analisa uma situação típica de organizações públicas brasileiras em estágios iniciais de maturidade em relação à governança, gestão de riscos e conformidade. Trata-se de um caso inspirado em uma situação real em instituição superior de ensino, e o contexto do caso se dá em um processo decisório decorrente da solicitação de análise jurídica, portanto, no âmbito da consultoria jurídica do órgão em questão, de concessão de reequilíbrio econômico-financeiro a ajuste recém-firmado pela administração. Então, trata-se de um pedido de reajuste contratual a um contrato firmado há menos de 3 meses, em função da incidência, da suposta incidência de adicional de periculosidade que não fora incluído originalmente na proposta vencedora no âmbito do certame licitatório. Trata-se, portanto, de um contrato de elevado risco devido à alta probabilidade de rescisão por inexequibilidade financeira, tendo em vista que o reajuste pretende um aditivo de 30% no valor contratual, em termos de adicional de periculosidade,
o que impactaria sobremaneira os resultados da organização. O presente caso de ensino é originalmente projetado para uso na disciplina de Gestão de Licitação e Contratos Públicos nos cursos de graduação e pós-graduação em Administração Pública e descreve uma situação gerencial típica para justificar a adoção de práticas de GRC na gestão dos contratos, enfatizando os papéis das 3 linhas de defesa, conforme previsto na nova Lei de Licitações, Lei 14.133, de 2021. Com relação ao contexto do caso, como já adiantei, trata-se da análise realizada em uma organização pública brasileira em estágio inicial de maturidade, certificado pelos critérios do Tribunal de Contas da União, a partir da solicitação de análise jurídica de concessão de reequilíbrio econômico-financeiro nos primeiros meses de execução contratual, devido a adicional de periculosidade não incluído na proposta vencedora. A decisão da consultoria jurídica, nesse caso, a orientação da consultoria jurídica impacta sobremaneira nos resultados da organização, seja no sentido de deferir ou indeferir o pedido de reequilíbrio, e esse é o grande dilema trazido no caso de ensino em exposição para discussão e avaliação por parte dos alunos em sala de aula. Enfim, pergunta-se quais devem ser as medidas adotadas pela autarquia federal para prevenir esse tipo de evento na gestão dos contratos administrativos. Nesse caso, é um caso para ser utilizado na disciplina de Gestão de Licitação e Contratos Públicos, e foi utilizado como estudo de caso na graduação e pós-graduação em Gestão Pública e Administração Pública, então tornou-se este trabalho que está sendo apresentado. Descreve uma situação gerencial que justifica a adoção de práticas de GRC e a necessidade de práticas mais eficientes para gerenciar contratos públicos. Além disso, revela sobremaneira a atuação das consultorias jurídicas diante desses dilemas organizacionais e como eles podem contribuir para a adoção e para a difusão de práticas mais modernas de gestão no âmbito das organizações públicas. Enquanto tópicos iniciais, sugere-se que haja uma facilitação relacionada aos conceitos e valores da governança pública para a formulação, implementação e avaliação das políticas públicas com base nas orientações da OECD. Além disso, sugere-se também o sublinho de conceitos, princípios e definições de processo administrativo licitatório, além de lições relacionadas a alterações dos contratos e de preços para reequilíbrio econômico-financeiro. Para tanto, importa também ressaltar as lições relacionadas à governança das contratações públicas e as ferramentas de gestão de risco e conformidade aplicadas à fase de planejamento da licitação, vez que a situação problema apresentada no trabalho reflete, de fato, uma lacuna de planejamento no que tange até mesmo a viabilização do procedimento licitatório que não previu anteriormente nas suas propostas orçamentárias o adicional de periculosidade para o cargo em questão. Dessa forma surgem as seguintes questões para discussão em sala de aula, a primeira delas sendo de que forma o contexto organizacional interfere na tomada de decisão do agente público. Além disso, qual o fundamento legal para a adoção das práticas de GRC nos processos de contratação pública, fundamento estes que estão previstos na nova Lei de Licitações? Como a gestão de riscos pode contribuir para prevenir esse tipo de evento e melhorar, portanto, o desempenho das organizações? E, sobretudo, qual o papel da assessoria jurídica na gestão de riscos contratuais? Essa análise passa necessariamente pela conformidade com a nova Lei de Licitações, o que justifica a pertinência e a atualidade do tema. Além disso, sugere a discussão dos princípios da boa governança pública, como transparência, integridade e responsividade dos agentes. Sublinha também a importância da discussão de gestão de riscos aplicada às organizações públicas e o papel das 3 linhas de defesa, além da construção da solução jurídica para as políticas públicas por parte das consultorias jurídicas internas aos órgãos. Por fim, este trabalho vem destacar a importância da incorporação de mecanismos de governança, gestão de riscos e conformidade na gestão dos contratos e
Em sala de aula, espera-se que os alunos, após a aplicação do caso, sejam capazes de analisar criticamente a atuação das 3 linhas de defesa na gestão dos riscos contratuais, especificamente na situação descrita, e compreenderem os benefícios de implementar práticas eficientes nesse contexto. Aqui estão as referências bibliográficas. A todas e todos pela atenção. Muito obrigada. Deixa eu tirar aqui. Parar de compartilhar. Muito obrigada, Rodrigo. Eu vou passar o próximo vídeo. Deixa eu só pegar aqui a ordem. É o de autoria de Davi Luiz e Patrícia. Vocês conseguiram ouvir perfeitamente esse, né? Sim. Sim, por aqui também. Tá, então eu vou fazer a mesma coisa. Compartilhar a tela. Olá, eu sou o Davi, sou um dos autores do caso Hogwarts como caso para ensino de cultura organizacional e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês esse trabalho, né, como se deu a escrita desse trabalho e quais são os tópicos que ele aborda e a sua relevância, né, para o ensino de cultura organizacional, que é um tema hoje tão abrangente dentro das organizações. Bom, o contexto do caso, né, ele é um caso que se utiliza, né, de um filme da cultura pop, né, um artefato da cultura pop muito popular entre diversas gerações, que é a franquia de filmes Harry Potter, né, que é originária da franquia de livros Harry Potter, escrita pela autora britânica J.K. Rowling. E ele traz como pano de fundo uma temática muito importante para as organizações atuais, que é o tema de cultura organizacional. Então, a partir dos elementos que compõem a cultura organizacional de Hogwarts, né, que é a escola de magia e bruxaria onde a saga de Harry Potter se passa, a gente constrói um paralelo com esse tema, com o tema cultura organizacional, e convida, né, os leitores do caso a, junto, né, ao longo do decorrer do caso, construir esse paralelo e identificar fatores importantes que contribuem para a construção dessa cultura e fatores que fazem essa cultura ser tão única. Então, a introdução, né, a gente situa ali o que é a Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, né? Fala um pouco sobre Harry Potter, sobre a origem da série, fala sobre o impacto dessa adaptação dos 8 filmes, né? Que arrecadou aí bilhões de dólares em bilheteria, um impacto em diversas gerações, é um produto cultural que arrasta multidões de fãs por onde passa. Então é um produto altamente massificado, onde a gente vislumbrou uma oportunidade de encaixar um conceito tão importante para o aprendizado de gestão, utilizando um artefato altamente popular para diversas gerações, né? E daí a gente traz 4 principais elementos para a cultura de Hogwarts e convida o leitor do caso, né, a ponderar, a analisar cada um desses elementos, que é os valores de Hogwarts, né, os valores que compõem cada uma das 4 casas onde a escola é dividida, né, e os valores que estão embutidos em cada uma dessas casas, as tradições e os rituais que compõem, né, a história da escola, né, é um ambiente de muita tradição, de muitos rituais que são passados ao longo das gerações. Então, pode ser observado muitos desses fatores.
A hierarquia presente dentro da escola, né? Então a gente tem ali um diretor, um papel de uma figura de autoridade bem centralizado e diversas outras hierarquias que se desdobram a partir dele, e a celebração da diversidade e da inclusão, porque Harry Potter traz ali, né, um debate sobre essa questão da diversidade e da inclusão, principalmente na questão, né, da origem sanguínea. Na saga é abordado muito a questão sobre as diferentes origens dos bruxos, né? A gente tem os puros sangue, que são filhos de pai e mãe bruxa, os mestiços ou meio sangue, que são filhos somente ou de pai ou de mãe bruxa, e os chamados sanguessuins, que são pessoas que não têm antecedentes parentais bruxos e são filhos de pai e mãe trouxa, né? Que é como são chamados as pessoas sem magia no universo de Harry Potter. Então a gente consegue construir um paralelo com a questão da diversidade e inclusão abordadas no mundo real a partir disso. Depois a gente convida os leitores, né, a analisar os elementos dessa cultura, então como os elementos contribuem para o sucesso da escola e como cada elemento impacta no ambiente e no desempenho de cada um dos alunos. Então a gente disserta aí um pouquinho, né, sobre esses elementos e convida o aluno a fazer uma análise um pouco mais crítica sobre como esses elementos eles compõem todo o corpo cultural dessa organização. E depois a gente apresenta o desafio, né? Então a gente convida o leitor, a pessoa que está fazendo a utilização do caso, a se imaginar como um consultor que foi contratado por uma empresa para realizar um benchmarking com Hogwarts. E o escopo do serviço consiste em mapear os principais pontos da cultura organizacional de Hogwarts e recomendar estratégias de como esses elementos da cultura podem ser aplicados em outras empresas. Daí, a partir disso, né, a gente vai para as notas para ensino, que é a parte mais dedicada aos professores, né, aos educadores. Então, a gente traz aí a exposição teórica, né, uma série de autores que corroboram com pontos chaves que o caso traz, autores que o professor pode utilizar para se embasar teoricamente. A gente traz os objetivos de aprendizagem, né, e junto com isso traz um pouco de em quais cursos esse caso pode ser utilizado. Então, cursos de gestão como administração, administração pública, enfim, diversos cursos onde a área de gestão de pessoas, gestão de cultura, gestão de organizações é trabalhada. A aplicação do caso para ensino em sala de aula, né? Então, como a gente recomenda que essa aplicação seja feita, as principais questões para discussão, o comportamento esperado por parte desses alunos e a solução do caso, digamos em si, né? Os possíveis apontamentos de referências e de aplicações no mundo real que esse caso pode ter em termos de valores fundamentais, tradições e rituais, hierarquia e figuras de autoridade e diversidade e inclusão, né? Que são os 4 principais pontos que a gente mapeia como fundamentais para a construção da cultura de Hogwarts. Bom, essas são as referências bibliográficas, né, utilizadas no nosso caso. A gente fica muito feliz de conseguir criar, né, um artefato útil para o aprendizado a partir de um produto tão massificado e popular entre diversas gerações quanto Harry Potter, e utilizar isso para o ensino de um conceito tão importante quanto cultura organizacional é uma coisa que realmente nos deixou muito feliz. Então, espero que tenha feito sentido para vocês e muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, Davi. Eu vou apresentar Obrigado. agora o terceiro e último caso, que também estás como um dos autores. Só um pouquinho. Esse vídeo aqui, do caso para ensino Epas Delícias, quem gravou foi a Camila Piva.
Isso. Tá, vou só compartilhar minha tela. Olá, boa tarde. Eu sou a Camila Piva, uma das escritoras do caso para ensino EPAs Delícias. E a minha equipe, né, foi composta pelo Davi, estudante de administração, e pela professora Raquel, que foi a nossa orientadora e professora durante esse trabalho. Então, eu vou apresentar para vocês, né, o caso para ensino EPAs Delícias. O contexto geral do caso, né? Ele é inspirado numa história real, né? Que conta a inquietação de uma empreendedora em querer fazer parte, em querer contribuir para o desenvolvimento e para a economia de uma cidade do interior, uma cidade universitária, né? Que demanda em muitos aspectos e que cedia um dos campos da Universidade Federal de Viçosa. Então, nesse caso, a gente conta a história da Patrícia, a empreendedora que resolveu abrir uma franquia de coxinhas em uma cidade do interior, quebrando totalmente o paradigma, né, de uma franquia, e começou a expandir os seus negócios, ela saiu do modelo de franquia e criou a sua própria marca. Então, né, chega a nossa análise e dilema do caso, que em um certo dia a Patrícia, a nossa personagem principal, né, ela recebe uma proposta de um investidor em um valor considerável de expandir o seu negócio atual ou se tornar uma franquia, tornar a sua marca uma franquia. E ela entra nesse dilema, no o que fazer agora. Então a gente traz alguns questionamentos, o que ela deve, como por exemplo, né, o que ela deve fazer, se ela deve aprimorar a gestão da empresa atual ou partir para o modelo de franquia, qual caminho Patrícia deve seguir e quais ações ela deve tomar ao escolher cada um dos caminhos, né? Em relação à metodologia para desenvolver esse trabalho, a gente utilizou da pesquisa de campo, realizando algumas visitas à empresa. Fizemos entrevistas semi-estruturadas com a gestora, com um roteiro pré-definido, e essas entrevistas foram conduzidas de forma individual e gravadas, né, para posteriormente a análise interpretativa dos dados. A utilização recomendada desse caso para ensino, a gente traz que as disciplinas sugeridas, né, para utilizar esses casos são as disciplinas de empreendedorismo, gestão estratégica, gestão de pequenas e médias empresas, marketing, finanças empresariais, comportamento organizacional. Então, são as disciplinas, cursos que a gente recomenda que sejam aplicados. E o objetivo geral, né, deste caso é adquirir o conhecimento sobre pequenas e médias empresas, conhecer um pouco do mundo da franquia e a possibilidade de escalabilidade dos negócios. E como objetivos de aprendizagem, né, esse caso para ensino, a gente traz que o primeiro objetivo é analisar as hipóteses de tomada de decisão do caso e abordar possíveis soluções para o dilema. Segundo, seria debater sobre como as características empreendedoras da gestora influenciam em aspectos que foram determinantes para a empresa. O terceiro objetivo é permitir reflexões sobre situações que façam os estudantes analisar conceitos necessários para a tomada de decisão estratégica. E o último objetivo é conversar sobre a realidade das pequenas e microempresas em relação às dificuldades de crescimento e organização. No referencial teórico, nós buscamos fazer o link, né, com a literatura, trazendo alguns autores que falam sobre os principais assuntos e tópicos abordados nesse caso, né, nesse caso para ensino. Então, a gente fala sobre a gestão de pequenas e médias empresas, como surgiu, sobre as franquias, como elas funcionam, como surgiu no Brasil, como se deu, né, esse desenvolvimento
e falamos também sobre a escalabilidade de negócios. Esse referencial teórico, né, ele serve de base para o professor que vai estar aplicando esse caso para ensino e para o aluno para a tomada, né, como base para a tomada de decisão sobre o problema, né, sobre o dilema do caso. E por fim, a gente traz a solução do caso. Então, a gente apresenta a solução para os dois cenários, de investir na unidade ou expandir para a franquia. A gente apresenta, né, nos dois cenários, a questão dos objetivos com a implementação dessas mudanças, como fazer o acompanhamento, em quais pontos focar, né, que no caso seriam a revisão de operação, renovação de layout e design, que foram os pontos que a gente foi encontrando alguns gargalos durante a pesquisa, né, na empresa. A ampliação do cardápio, que é uma demanda atual do negócio, investimento em marketing e tecnologias também. Então, a gente apresenta ali qual seria a solução realmente para esse caso, para ter como uma base para a comparação após a resolução feita pelos alunos. E por fim, né, as referências bibliográficas utilizadas nesse trabalho. Muito obrigada pela atenção. Perfeito, então, todos os 3 vídeos foram transmitidos. Eu passo a palavra agora para Cristiane Trindade, que está como moderadora da sessão, para realizar o debate, enfim. Oi, gente, bom dia. Antes de mais nada, eu peço desculpas pelo. Na verdade, foi uma confusão minha e eu acabei atrasando imperdoavelmente meia hora. Eu marquei minha agenda para as 9, né? Mas, enfim, vamos ao que interessa, vamos conversar aí a partir de tudo que vocês trouxeram, né? Para a gente refletir aí sobre os nossos desafios de trazer sentido para a educação em administração, né? Para a gente levantar todo esse encantamento, para fazer aqui uma citação de Harry Potter, né? Como a gente encanta, ao mesmo tempo que trabalha com rigor, com profundidade, os conceitos que a gente tem para fazer a moçada pensar e se desafiar na gestão. Então, eu gostaria de, antes de mais nada, abrir assim para vocês contarem um pouco, né? Eu gostaria de escutar de vocês de onde veio um pouco esse insight dessas escolhas específicas desses casos de ensino, e se vocês puderem me contar um pouquinho mais, contarmos uns para os outros, para em seguida a gente já ir se acostumando aí a conversar, né? Que é o foco da gente fazer as nossas trocas. Você começa, Rodrigo? Obrigada. Começo. Bom dia, professora, tudo bem? Bom dia, pessoal. Boa pergunta, professora, porque me faz refletir um pouco sobre a trajetória mesmo desse caso, que é uma trajetória bastante interessante, porque logo após a finalização do mestrado ali, eu fui convidado pelo departamento para atuar, para me inscrever, na verdade, num edital, uma chamada pública para atuar como professor voluntário ali no departamento. E dentro do o plano de trabalho, havia sessões, naturalmente, de pesquisa, ensino e extensão. E já lá naquele plano de trabalho, em 2019 para 2020, eu já incluí a produção de um caso de ensino, porque era uma oportunidade de aproveitar os trabalhos de sala de aula para fazer um registro, né, desse momento especial na vida de qualquer acadêmico, que é o ingresso em sala de aula na condição de professor. E aí deu certo a chamada, as aulas iniciaram na disciplina de gestão de licitações e contratos, e desde o primeiro semestre surgiu uma discussão, e essa discussão, esse dilema específico do caso, ele é derivado da minha atuação profissional também, sou consultor jurídico
do Instituto Federal da Paraíba, e surgiu essa discussão no âmbito da consultoria naquela ocasião. Eu levei para a sala de aula, a gente discutiu com os alunos, e eu achei que era um caso interessante, que deu muito pano para manga na ocasião, e convidei o meu orientador na época, o professor James, do mestrado, e então colega, para ingressar na discussão e escrever comigo o trabalho. Então, esse caso, esse trabalho que hoje vai chegando na sua versão final, já foi iniciado há alguns anos e vem sendo debatido semestre após semestre em sala de aula, e tem sido aplicado com sucesso naquilo que a senhora chama de encantamento da sala de aula, né? Na dinâmica de ensino-aprendizagem ali dentro da universidade. Então, é o desfecho de um processo bastante interessante de sala de aula. Rodrigo, é curioso porque, assim, experiência é uma dificuldade de se passar hoje em dia. A gente acha que vive muitas experiências, né? Mas quando a gente olha conceitualmente que Walter Benjamin coloca e George Agamben, enfim, tantos teóricos falam sobre a experiência, essa é a experiência humana mesmo, né? É algo que eu vivencio e que eu penso como comunicar. E quando você consegue atrelar, né, a sua experiência de ensino e sistematizar num caso, a gente vê o caso. Mas a gente não sabe esse background de construção. E é muito interessante no seu caso, porque tem a ver com a sua produção de diálogo pessoal entre a sua carreira profissional e a sua carreira acadêmica e docente, né? Então, e é isso que eu acho que tem como potência, né? Talvez um dos desafios que a gente tem aí para educar e ensinar em tempos tão voláteis, em tempos tão incertos como os nossos, seja realmente conseguir mais consistência entre o que a gente faz na vida, né? Entre as muitas pessoas que nós somos. Ah, bacana, muito bom saber desse início. Legal, eu que agradeço as palavras e a oportunidade também de falar um pouco sobre esse processo. Legal, foi importante. Obrigado. Obrigada a você. Davi, você conta um pouquinho? Claro, bom dia oficialmente, né, para todo mundo. Primeiro também queria agradecer a oportunidade de estar aqui. O primeiro caso, né, o Hogwarts como caso para ensino de cultura organizacional, ele surgiu a partir de um convite, né, da professora Patrícia, uma fanzaça de Harry Potter. Na época eu estava fazendo uma disciplina de empreendedorismo com ela, e ela um dia me chamou, né, para conversar, e falou assim: Davi, eu sei que você gosta muito do tema de cultura organizacional, porque eu já tinha manifestado isso, né, em algumas aulas, a gente já tinha conversado um pouco, e eu queria escrever um caso. Na verdade, quando ela trouxe a ideia, não era nenhum caso em si, era um artigo mesmo. Eu queria escrever um artigo sobre o tema cultura organizacional, só que eu queria usar Harry Potter como pano de fundo. E daí eu falei, cara, que desafio! Como é que a gente vai relacionar Harry Potter com cultura organizacional e tudo mais? Daí ela falou assim: não, pensa aí, me fala, me dá uma resposta na semana que vem e a gente vai conversando. Isso foi no fim do ano passado. E daí, naquele dia mesmo, né, minha cabeça já começou a pensar, e eu, assim, como também um fã, né, já tinha assistido todos os filmes, já tinha lido alguns livros, comecei, né, a rascunhar algumas ideias, algumas coisas assim. Eu falei, olha, talvez dê certo essa loucura, né? Talvez seja algo que funcione. E daí, na semana seguinte, eu trouxe para ela a resposta, né? Disse que aceitaria, porém, agendas atribuladas, fim de ano, né? A gente não seguiu a conversa. Daí, no começo desse ano, a gente voltou a conversar. E daí eu falei para ela, olha, super top, estou à disposição. Mas acho que para a gente conseguir conciliar, né? Faria mais sentido para mim desenvolver o meu TCC sobre isso. Porque daí esse ano, né, eu já entrei no último ano de graduação, tinha ali, né, que decidir o TCC, sobre qual tema iria escrever. Falei, você topa ser meu orientador de TCC? Ela falou, claro, vai ser um prazer, tudo mais. Daí a gente começou a trabalhar. Daí, ao longo da construção, a gente começou construindo ele como um estudo de caso. E depois a gente falou, não, tem que ser um caso para ensino,
tem que ser um caso para ensino, é um produto totalmente massificado por várias gerações, vamos trazer como um caso para ensino, e ali fizemos, né, toda a análise fílmica, discutimos diversos temas e conseguimos escrever a primeira versão do caso, defendi como meu TCC, foi o segundo caso para ensino defendido como TCC na UFV, então foi assim uma experiência muito bacana. E então foi um caso assim bem gostoso de escrever, né? Porque traz uma coisa que nós dois gostamos muito, que é Harry Potter, e um tema que eu assim sou muito entendo muito como importante e vital para as organizações hoje, quanto é cultura organizacional. E o segundo caso, né, o caso para ensino EPAs Delícias, ele foi um caso desenvolvido como trabalho final de uma disciplina no semestre passado, eu e a Camila, a gente fez a disciplina da professora Raquel Menezes, que é gestão de pequenas e médias empresas. E o trabalho final da disciplina era escrever um caso para ensino de alguma organização que você escolhesse ali na cidade. E daí foi a partir disso que a gente desenvolveu, né? A gente é da Universidade Federal de Viçosa, campus Rio Paranaíba. É a menor cidade universitária do país. Rio Paranaíba é uma cidade, assim, tem 12 mil habitantes, pequenininha. E daí a gente resolveu trabalhar com o EPAs Delícias, né? Esse é o nome da lanchonete. Por isso o caso leva esse nome e que nasceu ali como uma franquia, nasceu como uma franquia Cantinho da Coxinha, é uma franquia de Uberlândia, que a Patrícia, né, a empreendedora, ela decidiu trazer para Rio Paranaíba, mas depois o negócio foi crescendo, ela foi incluindo novos produtos no cardápio dela e ela resolveu deixar de ser franquia para virar Epas Delícias, e daí em determinado momento ela se vê ali conseguindo abrir novas unidades em outras cidades, conseguindo expandir a empresa, e ela fica assim indecisa sobre o que fazer. Devo ampliar a minha unidade atual? Devo transformar meu negócio em um modelo de franquia? Por onde eu devo seguir, né? Porque ela não tem uma formação em gestão, né? Então, ela levou ali a gestão da empresa, gestão ordinária, durante muito tempo, e deu muito certo para ela, porque é uma empresa, assim, que conseguiu se solidificar bastante na cidade, sobreviveu à pandemia, mesmo universidade fechando, né? Os estudantes que compõem o maior público dela indo embora da cidade durante a pandemia, mesmo assim ela conseguiu sobreviver a isso. Então, a gestão dela foi uma gestão assim muito bacana, que deu muito certo. E daí a gente resolveu, né, fazer um caso inspirado na história dela e construímos esse caso. E daí no final, né, do caso, a gente apresentou para ela, a gente apresentou o caso, perguntou se poderia expor, se poderia manter os nomes reais, ela super autorizou, gostou muito. E daí a gente falou para ela, né, e aí, Patrícia, o que que você escolheria, né? Você escolheria investir na unidade atual, transformar a sua marca em franquia? E ela escolheu transformar a marca em franquia e hoje ela tá dando esse pontapé aí para expandir a rede e abrir a própria franquia. Então, foi assim que surgiu esses dois casos. Obrigada, Davi. Muito interessante também, porque são dois casos bem diferentes, né, que você se envolveu, e acho que isso é muito interessante para a formação do seu repertório, tanto como administrador, quanto como eventualmente professor, né, já que essa questão do ensino te motiva. Outra coisa que eu gostaria de saber, então, já que o Rodrigo já tem uma experiência aplicando o caso, e você tem essa experiência prática, pelo menos aí com a empreendedora, mas particularmente, então, para momentos em que o caso foi pensado mesmo, assim, de preferência por estudantes, mas pode ter sido pela própria empreendedora, o que que vocês destacam para a gente de quais são os obstáculos, assim, as maiores dificuldades conceituais que os alunos têm, né? Porque o desafio do caso de ensino é justamente que ele traga muito contexto enriquecedor, esse viés prático, sem abrir mão de uma reflexão que tem como base os objetos de conhecimento do campo da gestão, né? Então, só discutir como um caso acaba deixando a administração muito relegada ao senso comum, né? Como se gerenciar alguma coisa fosse muito intuitivo. E acho que a grande dificuldade que a gente tem
ao implementar diferentes casos e discutir com os alunos, qualquer que seja o viés prático, é a gente conseguir auxiliar a prática por meio dos objetos de conhecimento, que é o diferencial de um gestor bem formado daquele da prática intuitiva, né? Negócios serão gerenciados, seja a pessoa formada ou não, no campo. A nossa diferença no campo é conseguir fazer os objetos de conhecimento sistematizados pela ciência, pela experiência de discussão acadêmica, potencializar essa gestão, né? Então, eu queria que vocês me contassem um pouquinho como isso se apresenta para vocês, quais as dificuldades, no caso do Rodrigo, que tem já aparecido, ou as oportunidades de fazer esse diálogo teoria-prática, e no caso do Davi, a partir desse diálogo mesmo com a própria empreendedora, né? Claro, é interessante também a pergunta, mais uma vez, porque é, esse caso ele surge de uma necessidade de melhoria na dinâmica ensino-aprendizagem que eu senti já no primeiro semestre de aulas. Quando a gente fala sobre, num contexto de, primeiro, né, vamos contextualizar as coisas. No momento de retorno às atividades presenciais pós-pandemia no âmbito da Universidade Federal, havia a turma parecia muito mais dispersa, pouco presente, e pós esse período de atividades remotas, via Zoom e etc., bastante viciadas. Acho que é um caminho, um desafio da profissão ainda, porque ainda temos muito a avançar nesse caminho de volta, né? E isso passa necessariamente pela implementação de novas metodologias de ensino mais ativas que coloquem o aluno no centro do processo de aprendizagem e mais ainda quando a gente trata de um tema que está em evidência por conta dessa transição da lei de licitações, que é de 93, a nossa lei de licitações, e agora, finalmente, 30 anos depois, sofre uma atualização e ganha relevância num contexto de administração pública, a temática, e traz, antes tarde do que mais tarde, uma série de conceitos relacionados à nova governança pública, como governança e gestão de riscos em contratos e integridade ou conformidade, que são as ferramentas de GRC, que são objeto do caso. Então, todo esse contexto considerado, a princípio, me fez perceber uma deficiência da aula meramente expositiva naquele momento. Eu vi que meus alunos, eles estavam tendo uma série de dificuldades na absorção do conteúdo àquela altura, e, e a partir dessa experiência profissional que gerou um debate interessante lá no âmbito da procuradoria, eu tive essa ideia de trazer para a sala de aula essa discussão e funcionou super bem. E então, quando o caso de ensino, eu acho que é muito pertinente nesse contexto de trazer de fato a prática gerencial para a sala de aula, tirar o aluno daquela posição passiva de ouvinte da aula expositiva, aplicar o método como atividade dentro da sala, suscitar o debate. Esse caso, claro que a primeira versão era menos detalhada no sentido de aplicação do método mesmo. Isso foi sendo aprimorado a partir da leitura de outros casos, apresentação em eventos e etc. E até que chegou nessa fase das perguntas, das questões para discussão, do atrelamento do objeto da discussão à teoria que vinha sendo aplicada em sala de aula, da construção daquele dilema ficcional que é parte na primeira parte que aparece na primeira parte do trabalho, e trazendo também maiores detalhamentos acerca do papel das consultorias jurídicas no âmbito da administração pública, que também é uma grande questão no contexto
da gestão das organizações, porque aqui no Brasil, especialmente, há um certo descompasso, uma certa inversão de valores entre o controle e as decisões estratégicas. E no âmbito da, da disciplina, né, do Departamento de Gestão Pública, esse é um valor muito caro para nós, a valorização da decisão do gestor em detrimento do controle excessivo por parte das consultorias e das controladorias, enfim, dos tribunais, que são carreiras supervalorizadas, em oposição às carreiras de gestão. Então, tem um eixo desse trabalho que ele é voltado para a delimitação do papel das consultorias jurídicas no âmbito da administração pública, enquanto executores ali da solução jurídica para viabilizar uma decisão estratégica, né, da gestão. Então, isso tudo é parte da atuação profissional e dessa necessidade de integrar os alunos com mais facilidade a essa discussão e a esses conceitos, que são conceitos novos, mas importantes, sobretudo, são ferramentas que a gente vai ofertando aos alunos para que eles utilizem na prática e que muitas vezes só no discurso acabam ficando muito distantes da atividade profissional de cada um deles e com o caso de ensino aplicado a gente consegue trazê-los, aliar a teoria à prática, então o contexto tem sido esse e tem sido bastante satisfatório. Já tenho pensado em outros dilemas, em outros casos, enfim, mas uma coisa de cada vez. É ótimo. Você sabe que eu participei de uma palestra esses dias em que a profissional ela trabalha, é outra questão, né? Mas ela trabalha com mini vídeos para expor os casos sobre assédio das organizações, né? Então elas dão uma dramatizada nesses vídeos para propor as questões para quem for discutir, né? No meu caso eram os estudantes, assim. E é interessantíssimo, porque eu faço bastante discussão sobre assédio moral com eles, só que geralmente os casos mobilizados são narrativas orais, não estão filmadas. Narrativas que eu trago e que eles trazem da própria experiência, quando eles estão mais para o final do curso, infelizmente já vivenciaram. Mas eu achei uma sacada ótima, assim, ela ter porque aí você independe também, né? Quando você está com um caso sistematizado, no teu caso é redigido, mas no dela era filmado, nossa, é uma coisa que assim, você não tem como manter-se parado, né? Olhando aquele conteúdo prático, você fala, não, mas eu acho isso. Ah, não, mas você pode achar isso e aquilo, né? E aí a gente consegue costurar muito bem os conceitos, né? E foi interessante porque ela acabou montando um livro com os casos. Os casos se tornaram uma espécie, ela deu um nome para isso, uma espécie de um romance de gestão, sabe? Então você lê os casos e acaba refletindo. Então fica aí uma sacada, Rodrigo, caso você queira continuar assim trazendo, ainda mais fazendo essa leitura, né, de governança na coisa pública, porque na privada ela é importante, mas ela é mais imediatamente cobrada, mais obviamente cobrada do ponto de vista interno, e se for de capital aberto também externo. E na coisa pública parece, mas é evidente que deveria ser assim. Mas nós temos toda aquela coisa de não tem jeito, não tem jeito, né? E o caso prático, ele faz com que a gente possa pensar essa teoria acontecendo, né? Esses princípios necessários, ético-conceituais, né? Mas, ó, como não consegue? Consegue sim, né? Então é interessantíssimo você ter essa oportunidade, esse repertório para formular as coisas desse modo, porque eu acho que realmente faz com que a gente não se conforme, né? E acho que uma parte de pensar esses temas mais espinhudos que mexem aí com ética, né, e com essa importância tão grande que a gente tem de refletir uma prática que é socialmente responsável, responsável mesmo, né? Poxa, encarnada no caso é muito legal, né? Então, conforme você foi falando dessa coisa de desdobrar, eu lembrei dessa profissional aí do IPCR que trouxe 4 ou 5 casos desdobrados até já
num nível que eu nunca teria pensado, que é esse filme dramatizado, mas muito bom. Davi, você É, conta um pouquinho. Oi, desculpa, pode falar. deixa eu só complementar, porque é importante dizer que, para ficar no contexto de Hogwarts aqui, faz parte da magia da profissão a gente se aproximar da dimensão e do contexto dos alunos e se afastar naturalmente, né? Consequentemente, se afastar um pouco dessa escrita acadêmica. Eu que sou jurista, desses termos aí que acabam tornando inacessível a grande parte da população o acesso de fato à justiça, o acesso aos órgãos públicos. E a primeira parte do trabalho é a construção de uma narrativa ficcional. E assim, a parte teórica da coisa ali foi a parte simples do trabalho. Isso aí é o que a gente domina. A primeira parte de construção do textinho, dos personagens, do contexto, que de fato aproxima os alunos do caso, do contexto, foi a parte que foi mais revisada no trabalho e continua em construção, porque a gente vai aprimorando os termos, a gente vai aprimorando a linguagem para aproximar de fato dos interlocutores. Então, esse exercício também nos traz muito. Eu sinto que eu aprendi muito na construção desse caso, principalmente com relação a me comunicar melhor com meus interlocutores, que são os meus alunos. E isso é muito interessante no que tange a metodologia de caso para ensino, e por isso que a gente fica até mais animado para se utilizar dessa criatividade aí e trazer outras, outras ferramentas para o contexto. Mas vai lá, Davi. Muito bom. Acho que falando em termos de cultura organizacional, né, que é o elemento chave do primeiro caso, eu acho que o principal desafio que a gente tem é que muitos, assim, não vou falar só estudantes, mas até gestores já no mercado de trabalho, gestores é, já atuantes há bastante tempo, né, têm dificuldade em tangibilizar o que é cultura organizacional. Muitas pessoas não conseguem tangibilizar o que é a cultura organizacional e não entendem a importância dela para o sucesso de uma organização. E até é curioso, né, porque certa vez eu assisti uma palestra da Cristina Junqueira, uma das fundadoras do Nubank, né, e perguntaram para ela o que que ela acreditava que foi um fator fundamental de sucesso para a Nubank ter dado tão certo. E ela respondeu assim, antes de ter o modelo de negócio, eu já tinha pensado na cultura que eu queria para a minha empresa. E então, quando a Cristina traz isso, né, numa organização tão também sucedida quanto é a Nubank hoje no Brasil, né? Isso traz para a gente a importância de se pensar na cultura organizacional como um fator estratégico para as organizações. E é mais voltado para os estudantes, né? Muitos colegas, estudantes, muitas pessoas tinham essa dificuldade em tangibilizar o que é cultura organizacional. Então, quando a gente começou, né, a idealizar esse caso, eu acho que na nossa cabeça o que a gente queria, né? Trazer uma organização que apresentasse diversos elementos de cultura organizacional e que fosse conhecida por um grande número de pessoas, como é Hogwarts, para a gente conseguir apresentar para as pessoas o que é cultura organizacional e o que compõe essa cultura. Então, a gente divide aí, né, a cultura organizacional, principalmente a cultura organizacional de Hogwarts, em 4 pilares principais que a gente constrói um paralelo com organizações do mundo real, né? São os valores, as tradições e os rituais, as figuras de autoridade e a diversidade e inclusão. Então, a gente conceitua esses 4 elementos como os 4 pilares que compõem a cultura organizacional de forma geral e compara cada um, né? Valores de uma organização, os valores das 4 casas de Hogwarts, o que é importante para cada um. Diversidade e inclusão tem nas empresas e tem em Hogwarts. Isso faz parte de uma cultura. Então, apresentar esses elementos e falar para as pessoas, ó, isso é cultura organizacional e isso é importante para as organizações. E já no segundo caso, né, eu confesso que eu acredito que ele foi mais escrito pensando na empreendedora em si, em como ela poderia desenvolver o negócio dela, sabe? Porque a gente teve, né, diversas entrevistas que se tornaram conversas com ela mesma, onde ela se mostrava muito
muito voltada para aumentar, né, crescer o seu negócio. E assim, uma coisa que me marcou muito foi que na primeira entrevista, né, quando ela se apresentou para nós, ela falou assim: "Eu sou a Patrícia, presidente do grupo EPAS". Então, assim, uma empreendedora de uma lanchonete se apresentando como presidente de um grupo, sabe? Então, ela se via como muito grande. Ela realmente é muito grande, porque ela tem, assim, uma capacidade de gestão muito bacana, muito estratégica. E então a gente ali, né, ela trazendo para nós, eu quero crescer o meu negócio, mas eu não sei o que fazer para isso. Então a gente falou, não, tem como. E daí, no caso, a gente traz assim um referencial teórico, né, um arcabouço teórico que mostra para ela, olha, isso aqui tem na literatura acadêmica, mostrando como, por onde você segue, como você começa. Tem uma série de autores que falam sobre isso. Então a gente traz esse repertório e fala, você chegou até aqui com uma gestão simples, né, uma gestão ordinária, sem formação acadêmica, porém práticas que você já adotava estão registradas na literatura acadêmica, você fazia coisas consideradas corretas do ponto de vista acadêmico, sem mesmo saber que eram, e tem outras coisas que você precisa saber que a gente vai estar registrando aqui. Então, esse desafio, né, dos empreendedores que têm essa missão, querem crescer, mas não sabem por onde começar, eu acho que o caso traz esse, esse, essa cutucada, né, do tipo, tem como. E isso tem, na literatura acadêmica, autores, pessoas, questões que trazem para você por onde seguir. Então, acho que é nesse Davi, ponto se que a você gente me traz. permite, eu acho até, no caso, no segundo caso, eu acho que talvez a principal potência seja você dialogar com essa realidade do microempreendedor, né? Eu Sim, acho que a grande potência formativa, porque muitas vezes as teorias que a gente usa, e os livros que trazem casos, vão trazer coisas gigantescas. A Coca-Cola, a Ford, a Meta, né? Então, nós temos muito no nosso ideário de formação de administração os grandes business, né? E quando você traz assim até a própria autoria da Patrícia, né, na construção do negócio dela, eu acho que o potencial pedagógico é de realmente você conseguir direcionar para as pessoas comuns, né, que não vão trabalhar junto do lado do Zuckerberg, mas vão trabalhar ali com, né, com o seu próprio empreendimento ou no empreendimento de um micro ou pequeno negócio, né? Então, assim, eu acho que essa é uma potência muito grande desse seu segundo caso, assim, de trazer para a realidade, que é o objetivo de um caso de ensino, mas não qualquer realidade, a realidade que é muito típica do nosso país, né? Embora com suas variações todas regionais, variações de setor econômico e tudo mais, mas essa é a realidade em geral de um empreendedor. Ele começa com uma ambição, uma intuição, uma necessidade, né? O empreendedorismo por necessidade é uma realidade no nosso país, mas ele traz tanta potência, né? Quantos negócios imensos não nasceram assim, né? Numa lanchonete pequena de uma cidade universitária, né? Assim, é um ótimo exemplo. Em relação ao primeiro, eu acho também uma coisa que eu fiquei pensando, na tua geração, acho que o Rodrigo também é mais jovem, mas nas gerações mais jovens, trabalhar com cultura é um desafio muito grande. E vocês têm você particularmente, muito jovem, tem essa ponte facilitada por um produto de massa, né, de cultura de massas, mas que fala muito internamente com as pessoas. Eu arriscaria aqui, né, dizer que ele tem funções míticas mesmo, né? Tem uma estrutura de narrativa do herói e tudo mais, que facilita bastante a gente dialogar com diferentes realidades, o que um caso de ensino também pode precisar fazer, e no caso de cultura organizacional, não tem como não fazer,
Porque discutir cultura organizacional é realmente homem a homem, né? Cada cultura, às vezes, cada departamento de uma empresa aflora essas questões culturais muito específicas. Então, vocês trabalharem aí com essa estrutura mítica, me parece ter um potencial muito grande, porque a interpretação não é necessariamente fechada. Você tem pistas das personagens, pistas das casas, de como elas se comportam, mas existe essa abertura necessária para se pensar cultura organizacional. Então, acho que tem muita potência mesmo para fazer essa costura conceitual no desafio específico aí da construção do tema mesmo, que vai ser manifestado de formas diferentes a partir do lugar em que alguém usar esse caso. Então, se usar na Paraíba, ou se usar em Minas, ou se usar em São Paulo, essa abertura mítica aí, ela vai permitir que a gente projete os nossos problemas, que os estudantes projetem problemas próprios da região, do setor, enfim. Então, acho que tem isso também de muito legal, porque em certa medida se trabalhou com dois extremos, né? Um produto amplamente conhecido de cultura de massa, que talvez mobilize o aluno por essa memória afetiva dos filmes, ou mesmo das leituras. E do outro extremo, você está em alguém muito pequeno, né? Mas que simboliza tanto o nosso país, a nossa cultura e o nosso potencial, né? Então, acho que é muito bacana. Eu queria Sim. abrir agora esse final para vocês comentarem, trocarem entre vocês, sem a minha intervenção assim direta. Eu falo muito, mas eu também achei uma delícia as coisas que vocês trouxeram. E eu sou uma professora que tem um enorme desafio. Eu trabalho principalmente com as disciplinas de humanas hoje, relacionadas à formação sociológica, filosófica, antropológica dos nossos alunos, né? Então, conceitos muito assim de fundamentos. E eu sempre tenho esse grande desafio na minha vida cotidiana como docente, que é trazer alguém que às vezes produziu um texto há 300 anos para a vitalidade do hoje, né? Do desafio de hoje. Então, é também uma questão pessoal para mim mesmo. Então, falei bastante, agora a gente tem aí essa fase final que seria muito bom a gente poder trocar de um modo mais livre. Não sei se vocês gostariam de comentar ou trocar também um a respeito do outro. Legal. Primeiro eu queria agradecer a você, Cristiane, a Karina também, pela condução da sessão. Eu achei bastante particular, né, o modo como foi conduzida a discussão. Difícil a gente chegar num evento acadêmico e se deparar com esse tipo de condução bastante humana, bastante livre de conversa mesmo, com a possibilidade de nos expressarmos para além dos nossos trabalhos. Isso achei muito interessante. É, Mais interessante ainda, assim, embora sejamos um grupo pequeno aqui, né, em número, apenas 4 pessoas, 3 trabalhos, mas eu achei muito legal os trabalhos do Davi, me senti absolutamente careta perto dos casos de ensino que ele trouxe. Mas mais do que isso, é interessante como as nossas perspectivas são diferentes, mas complementares, né? Eu sou um cara que já atravessei um certo caminho aqui nesse ambiente acadêmico, já tô no doutorado, enfim, já comecei a atuar de fato em sala de aula, mas e o Davi é um cara que, pelo que eu entendi, acabou de se formar na graduação, está iniciando a trajetória e traz uma perspectiva do aluno para a discussão. E isso foi muito legal. Eu acho que os casos e a discussão elas se complementam bem nesse sentido. Eu já tive lá onde o Davi está hoje e me sinto sempre muito contemplado quando vejo pessoas assim, ainda no início da carreira, acabou de se formar, mas já participando de eventos acadêmicos, produzindo, escrevendo, deixando a criatividade fluir, trazendo essas novas perspectivas geracionais, como a Cristiane colocou muito bem. E vou sempre aprendendo por aqui, então agradeço demais a discussão e a receptividade com o trabalho. Boa sorte para vocês, principalmente para o Davi, tem muito caminho pela frente.
Bom, obrigado, Rodrigo. Você se sentiu careta, eu me senti intimidado aqui. Você já é um professor, é um futuro doutor, e eu, na verdade, nem me formei ainda, me formo no fim desse ano. Então, mas foi muito bacana essa troca. Obrigado aí pelas palavras. Também acredito, né, nessa, nessa junção de temas, né? E eu acho que isso é o mais rico da administração. É um curso composto por diversas áreas, diversos temas, diversas discussões que são fundamentais para a gestão como um todo. E, assim, também gostei muito do seu caso, eu acho que ele é vital, eu acho que artefatos que possibilitem a discussão, principalmente no setor público, né, que a gente sabe que é um setor ainda deficitário em termos de eficiência, em termos de análises críticas, em termos de realmente aprimoramento de gestão. Eu acho que isso é fundamental e você trazer um caso que traz luz, né, para um tema tão importante para a gestão pública é fundamental. E acho que é cada vez mais importante que a gente discuta esses temas para conseguir aprimorar cada vez mais a nossa gestão pública. Então, parabéns aí por ter se dedicado nessa escrita e nessa discussão. Sei que é um grande desafio, imagino que na gestão pública deve ser mais ainda. Então, obrigado pelas palavras, parabéns pelo caso, obrigado também, Cristiane, Karina, pela aí, gestão, né, da discussão. E no mais, só agradecer mesmo, é uma grande oportunidade para mim. Estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês sobre dois assuntos que eu gosto muito, né, como empreendedorismo, cultura organizacional. Então, muito obrigada aí por essa manhã, acho que foi muito bom. Gente, a Karina fez a gentileza de encaminhar para a gente o link de avaliação da sessão. Peço para vocês olharem no chat, por favor, para enfim, a gente registre aí, mas você sabe que eu acho que esse negócio de se sentir careta, Rodrigo, só vai piorar, viu? Porque é parte da potência do novo fazer com que o antigo soe um pouco demodê. Mas, por outro lado, eu acho que essa mistura é muito potente, né? É isso mesmo. Tem hora que a gente tem que sentar a mão na coisa mais como, sabe, como ela era feita, porque tem muita potência nesse modo como a gente sempre fez as coisas também, né? Então, o seu caso ele é muito redondo e muito bem formatado, e isso tem que servir para inspirar, né, o Davi a formatar cada vez melhor os casos dele. E ele vai fazer essa provocação para a gente, né, mais velhos, de tirar a teia de aranha das nossas ideias e falar, nossa, talvez eu pudesse fazer uma coisa mais ousada. Gente, nesse sentido, o que vocês dois trouxeram é um pouco nosso grande desafio do ensino, né? É, é fazer esse diálogo entre o novo, entre o modo como as coisas são, o modo como as coisas podem vir a ser, né? Entre essa geração, o professor Rodrigo já deve estar sentindo, Davi, se você se formar e resolver caminhar para a docência, você vai ver que um dia você era, fala por mim, né? Uma professora de 27 anos, com uma turma que tinha alunos até mais velhos do que eu, e um outro dia eu tenho o dobro da idade dos meus alunos, né? Então só eu envelheço ali, eles são sempre caras de 18 a 20 e poucos anos. Só eu que vou para cima, né, envelhecendo. Mas eu não sei, particularmente, acho que esse medo que você falou, eu estava meio com medo, né, de estar aqui no meio de pessoas gabaritadas com a formação do Rodrigo, tudo. Mas esse medo é também potência, né? Assim como a gente olhar e falar, poxa, será que eu posso usar mais? De você também olhar e falar, nossa, olha para onde eu posso ir, e com a humildade, né, da gente fazer esse diálogo, que não é fácil, não é óbvio, mas tem tanta potência. Então, para mim, que sou uma administradora, mas também sou uma pedagoga, que
passeei bastante aí pela vida, gosto muito do campo da educação, o que me encanta é realmente isso. Acho que isso sintetiza muito bem o desafio do caso de ensino, como ele é para falar com muita gente, porque ele vai estar lá, o caso de ensino de vocês, quanto mais bem-sucedido, mais vai rodar, sem vocês estarem juntos, né? E ele tem que ter essa potência de comunicação que é tão humana e que vai aí entre as duas gerações aqui representadas pelos dois apresentadores dos seus trabalhos, né? Então, a sua juventude provoca e também precisa ser provocada pelo mais velho, né? Pelo que já vem. Acho isso muito bacana, acho que sintetiza muito bem. Karina, vou te devolver a palavra, mas reforço aqui meu pedido de desculpas, imperdoável, mas eu realmente marquei às 9 e fiz essa confusão idiota, não tem nem uma grande e sofisticada desculpa para eu perder a primeira meia hora desse nosso encontro. Mil desculpas, vocês não mereciam a minha atrapalhada. Karina, te passo a palavra. Muito obrigada. Então, foi tudo resolvido depois no final, desculpas aceitas, fica tranquila. A gente iniciou passando os vídeos ali, então foi bem bacana, porque deu para a gente adiantar ali, de certo modo, a transmissão dos vídeos, e aí, quando a professora chegou, a gente já pôde focar na discussão, que é o principal, né? Eu acho que é o que os autores realmente buscam aqui. Eu quero parabenizar todos os trabalhos, parabenizar a moderação, agradecer também a oportunidade de participar como líder de sessão aqui. O meu papel como líder, né, mais a parte operacional, realmente, de organizar os vídeos, de transmitir, mas é sempre muito rico porque a gente aprende ouvindo, né? E nesses momentos eu gosto, tem momentos que a gente tem que falar, outros momentos o melhor é ouvir mesmo, porque a gente aprende muito. Então, eu vou ficar com a escuta, que foi riquíssimo ouvir cada um de vocês. Reitero a importância de avaliarem a sessão ali pelo link que eu enviei. E se ninguém tiver mais nada para falar, eu encerro a sessão e agradeço e parabenizo todos os autores pelos trabalhos, estendo aos demais também que não estão aqui, e parabenizo a moderadora também. Obrigado, bom dia, pessoal. Até logo. Tchau, Tchau, gente. pessoal. Muito Obrigada. obrigada.